Olá, queridos irmãos, uma boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui, mesmo que de forma virtual, mas é uma maneira que nós encontramos para nos comunicarmos e mantermos os nossos contatos nesses tempos de pandemia. E nós já estamos aí passando por um período de mudanças e muito em breve nós estaremos aí, então reiniciando nossas atividades presenciais, né? Com várias restrições, mas com a graça de Deus, em breve estaremos todos juntos. Eu agradeço ao Ministério da Mulher pelo convite que me foi feito e peço que Deus possa me usar mais uma vez para falar a respeito do seu Santo Evangelho, que Ele possa me usar como instrumento nesse momento. Eu peço a todos para que curvem suas frontes e vamos falar com o nosso Deus antes de iniciarmos o assunto do nosso estudo dessa noite. Vamos orar. Querido e bondoso Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado, pelo Teu sustento. E nós rogamos, bondoso Deus, que nesse momento o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor fale através de mim, como instrumento Seu, para que essa mensagem sirva não só para mim, mas também que ela possa alcançar corações sedentos de mudança, de pessoas que estão buscando melhor te servir aqui nessa terra, que são seus mordomos e desejam fazer o melhor enquanto aqui estiverem. Perdoe nossas falhas e imperfeições e nos ajude, bondoso Deus, a trilhar nos teus caminhos até que o Senhor volte aqui, é o que nós pedimos por Jesus. Amém. Nós estamos felizes por participar das quartas de poder, né? E hoje já é a 9ª quarta de poder do ano, né? Nós estamos no mês de setembro, sempre a última quarta-feira do mês, é dedicada ao Ministério da Mulher. E nós gostaríamos que os irmãos continuassem intercedendo, assim como foi pedido na oração inicial, que foi proposta no vídeo, para que vocês orem em favor dos enfermos da nossa igreja. Vamos estar intercedendo aí pelo Adalto, pela irmã Valdomira, pelo irmão Geraldo, também pela irmã Bernadette, tá? E os demais irmãos, talvez a gente nem saiba que esteja com alguma dificuldade, para que o Senhor venha interceder em meio às enfermidades, tanto físicas como espirituais, de cada um dos seus filhos. Continue orando durante o decorrer dessa semana. Nessa série de quartas de poder, nós temos aprendido importantes lições, né, sobre o santuário do lar, que é a família. E hoje nós vamos analisar um aspecto da vida familiar que muitas vezes tem sido um aspecto negligenciado, que são as finanças, né? É algo talvez difícil, né, de ser falado, de se ouvir, né? Às vezes a gente tem muitas dúvidas, mas nem sempre a gente quer ouvir as verdades a respeito desse assunto. E nós vamos hoje, pela graça de Deus, tentar aqui ajudar, né, de alguma forma, para que também as pessoas que tenham dúvidas a esse respeito possam ter também aí o privilégio de aprender mais. E se ainda ficar alguma dúvida, nós estaremos à disposição dentro do nosso conhecimento para estar aí auxiliando a cada um dos irmãos. O tema dessa noite é o santuário e as finanças da família. Eu convido a todos para que abram suas Bíblias, nosso texto-chave, que se encontra no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10. Vamos abrir nossas Bíblias, Malaquias 3, 10. Que nos diz o seguinte: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, essa é uma promessa, né, de Deus. Ele pede para que nós nos coloquemos à prova, né? Se nós fizermos nossa parte de obediência, Ele também está disposto a fazer o que é melhor para cada um de nós. Apesar de parecer que as finanças têm a ver apenas com o aspecto material da vida familiar,
nós podemos apresentar grandes lições espirituais e de dependência de Deus através das finanças. Deus ele deseja que a família tenha uma vida financeira equilibrada e abençoada. E para isso, ele estabeleceu meios, né? O dízimo e as ofertas, eles foram instituídos por Deus para o próprio benefício do homem. Veja só. Esses meios destinavam-se a impressionar a mente dos homens para reconhecer que todas as coisas provêm dele e que fossem gratos pela sua providência. Assim, lembrava-se constantemente ao povo que Deus era o verdadeiro proprietário de seus campos, rebanhos e gado, que ele lhes enviava o sol, a luz do sol e a chuva para a semeadura e a ceifa, e que tudo que possuíam eram de sua criação, e ele os fizera mordomos de seus bens. No livro O Lar Adventista, na página 367, a irmã Ellen White nos diz o seguinte: tudo que temos foi confiado por ele, para ser usado de acordo com a sua direção. Deus deseja fazer parte das decisões financeiras da família. Como dono de tudo, ele sabe mais do que ninguém a melhor maneira de administrarmos as posses que nos confiou. Por isso, nós precisamos buscar a orientação divina para cada área da nossa vida, inclusive para a área financeira, né? Nós vivemos em um período de crise, onde há muito desemprego, né? Há aumento do custo de vida, né? Você vai ao mercado, você percebe o quanto as coisas estão caras, né? Em todo lugar subiram muito, e você percebe o quanto é importante você ter o controle da sua vida financeira nesse momento mais do que nunca. Vamos ver então algumas orientações divinas para como nós devemos organizar a nossa vida financeira familiar. A primeira recomendação, e talvez uma das mais importantes para cada um de nós, é a seguinte: reconhecer o nosso maior inimigo, que é o eu, né? O eu não consagrado, né? O desejo crescente que temos de ganhar dinheiro, o egoísmo e tudo o que ele produz tem diminuído tremendamente a nossa espiritualidade. Veja só que afirmação. Ele tira da nossa vista as necessidades do próximo e impede que Deus derrame suas bênçãos sobre nós. Veja só. Não temos exteriormente inimigos que precisamos temer. Nosso grande conflito é contra o eu não consagrado. Quando vencemos o eu, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Isso está no livro Conselhos sobre Mordomia, na página 13. Vejam só, o objetivo de Satanás é levar os homens a colocar o eu em primeiro lugar. Assim, o eu passa a ter controle da vida inteira e enche o mundo de miséria, luta, discórdia entre as pessoas. No processo de santificação, operado por Cristo em nós, Cristo é colocado no trono, uma vez ocupado pelo eu, pela condescendência própria e pelo amor aos tesouros terrenos. A imagem de Cristo é estampada em nossa face. O egoísmo não tem lugar no viver e uma nova criatura se faz. Então veja bem, convite que Jesus nos faz nessa noite. As orientações divinas para o controle da vida financeira familiar. O primeiro conselho que ele nos dá: reconhecer o nosso maior inimigo, que é o eu, né? Que nos leva a agir de maneira egoísta, né? Pensando só em ter para nós e não dividir com outras pessoas. Isso é algo que dificulta muito o nosso crescimento espiritual. E a partir do momento que nós tiramos o eu do nosso coração e deixamos Deus entronizar, ocupar o lugar, né, do eu, a nossa vida transformada, e essa santificação, ela vai nos levar a boas obras, né? E vai nos levar a fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Uma segunda orientação para manter a nossa vida financeira, familiar, é a seguinte: o método que Deus usa, né, para nos transformar. Veja só.
Ele nos orienta a vencer o eu, a tirar, a agirmos, né, contra o nosso maior inimigo, que é o eu. E também ele nos deixa o método para nos transformar. O espírito de liberalidade é o espírito do céu. O princípio no céu é dar, doar através de real beneficência e boas obras. Em grande contraste, encontramos hoje onde o princípio é adquirir e adquirir. Assim buscamos encontrar a felicidade, colhemos miséria e morte como resultados em todos os aspectos. Então, enquanto o conselho do céu é dar, né? É o espírito de liberalidade. O conselho que nós temos nesse mundo hoje é o conselho egoísta de adquirir, adquirir e adquirir. No livro Conselho sobre Mordomia, na página 8, ele nos deixa um conselho muito importante, através da irmã Ellen White. Pôs ele meios nas mãos dos homens para que seus dons divinos possam fluir através de canais humanos, fazendo nós a obra que nos foi designada, de salvar nossos semelhantes. Esta é uma das maneiras em que Deus exalta o homem. É justamente a obra de que o homem precisa, pois lhes despertará no coração as mais profundas simpatias e porá em função as mais elevadas faculdades da mente. Enquanto o inimigo coloca o egoísmo, né, dentro do coração humano, Deus nos oferece a oportunidade de sermos abnegados. Crianças aprendem a ser abnegadas em pequenos atos no dia a dia, sendo obedientes aos pais, ajudando no lar e sendo bondosas com os outros. Essas pequenas oportunidades apresentadas ao conhecimento que recebem de Cristo ajudarão a desenvolver nelas esse espírito de liberalidade e abnegação, que é o espírito do céu. Então vejamos aí a nossa grande responsabilidade, né? Porque as crianças também precisam ver o nosso exemplo e precisam aprender da abnegação e da obediência a Deus. Vamos ver também o plano, qual que é o plano financeiro divino. Será que é o plano que eu e você estamos seguindo? Vamos lá. Hoje a obra do Evangelho, ela se ampliou grandemente e ela requer muito mais investimento para sustentá-la do que se exigia antigamente, né? Hoje nós temos aí rádio, televisão, internet, missões em vários continentes, né? Nós temos missionários em vários locais que precisam ser mantidos, né? Então, hoje a obra, ela usa muito mais o dinheiro do que se usava, né, antigamente. Deus seria honrado e muito mais pessoas seriam ganhas para Cristo se nós, como seu povo, trouxéssemos liberalmente para a sua causa, em vez de nos preocuparmos em como conseguir os fundos necessários e às vezes até usarmos métodos sem princípios cristãos, a fim de adquirirmos recursos para a sua obra. Então, se todos nós fôssemos obedientes à vontade de Deus, fôssemos liberais, a obra de Deus não teria dificuldade, né? Não teríamos que fazer nenhum método que Deus não pediu para que façamos, né? Para adquirir fundos para que a obra dele continue. Para que o homem não perdesse os benditos resultados da caridade, nosso Redentor formou o plano de alistá-lo como cobreiro seu, para uma cadeia de circunstâncias que haveriam de despertar no homem os sentimentos de caridade, concede-lhe ele os melhores meios de cultivar a beneficência e o conserva, dando habitualmente para ajudar os pobres e para avançar a sua causa. Vamos analisar então como era o sistema de doação sistemática de Israel. O que será que podemos aprender com ele para a nossa vida hoje? Como será que o povo de Israel dizimava e ofertava? As contribuições exigidas dos hebreus para fins religiosos e caritativos montavam uma quarta parte completa de suas rendas, ou seja, 25% da renda dos hebreus ou do povo de Israel
era comprometida, né, como contribuição exigida, que até fala, né, para fins religiosos e caritativos, né? Uma taxa tão pesada sobre os recursos do povo, poder-se esperar que os reduzisse à pobreza, né? Mas, ao contrário, a fiel observância desses estatutos era uma das condições de sua prosperidade. Sob a condição de sua obediência, Deus lhe fez esta promessa: por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Isso está em Malaquias 11, 12. Veja bem, se o povo de Israel, dizimando e ofertando no total de 25% da renda que eles tinham, eles não empobreceram, né? Pelo contrário, aí sim houve prosperidade entre eles. Por que será que nós, como sendo Israel moderno, temos que duvidar do cuidado, da previsão do nosso Deus? O pensamento humano, dedicar 25% das rendas para Deus pode parecer demais. Mas no pensamento divino não apenas era correto, mas era uma fonte de bênção para aqueles que tinham a coragem de segui-lo. Veremos que dentro desse plano financeiro, todas as necessidades do trabalho de evangelismo, do auxílio ao próximo e do próprio crescimento espiritual da família eram supridos. Veja bem. Então, Deus não fala nada que é para o nosso prejuízo, e sim para que nós tenhamos condições de nos educar e também nos preparar para vivermos não só aqui nessa terra, mas também no céu. Diz que o primeiro dízimo de Israel, então, eram as ofertas para a casa de Deus, né? Essa questão de dar não é deixada ao impulso. Deus nos deu instruções a esse respeito, especialmente os dízimos e ofertas como sendo a medida de nossa obrigação. E Ele deseja que demos regular e sistematicamente. Examine cada um suas rendas com regularidade, pois são todas uma bênção de Deus. E ponha de parte o dízimo como um fundo separado, para ser sagradamente do Senhor. Em caso algum, deve ser esse fundo dedicado a qualquer outro uso. Deve ser unicamente dedicado ao sustento do ministério do Evangelho. Depois de ser o dízimo posto à parte, sejam as dádivas e ofertas proporcionais segundo a sua prosperidade. Isso está no livro Conselhos sobre Mordomia, página 50. Veja que mensagem importante. Aqui surgem muitas dúvidas, né? Já recebi muitas perguntas a esse respeito. O dízimo, vamos esclarecer aqui na nossa linguagem. Dízimo é algo, 10% da renda que nós temos, quer seja ela ticket, cesta básica, de tudo que é lucro para você, é sua renda. Vale transporte, que seja lá. Se você não usar o vale transporte, ele entra como renda. Se ele sobrar, por exemplo, ele entra como renda. Você só não vai pagar se você estiver usando para o seu transporte, que é um gasto que você tem para o serviço. Mas tudo que for lucro para você é uma renda. E então isso 10% não te pertence, pertence a Deus. Isso é uma questão de obediência, né? Deus pediu para que você devolvesse, tá? Devolvesse, porque não é seu, então você vai devolver 10% de todo o seu lucro, de toda a sua renda. E as ofertas? As ofertas eu posso dar o que sobrou? Se sobrou R$1, 50 centavos, sei lá, eu vou dar ela de oferta porque sobrou. Não é assim que o plano de Deus para as finanças familiares. Deus, Ele pede para que você faça isso proporcionalmente, segundo as dádivas, as bênçãos que você recebeu, como um ato de gratidão pelo sacrifício que Jesus fez na cruz por você e o que Ele faz por você todos os dias. Então, a oferta deve ser algo sistemático, percentual, né? 5%, 10%, 15%, aí vai da sua gratidão e da sua disposição para com a vontade de Deus. O dízimo, ele não apenas provê as necessidades do trabalho de Deus, mas ele nos ajuda a ser regulados em nossas despesas como família.
Aprender a diferença entre necessidades e desejos é muito importante para o lar. O dinheiro que Deus pede nunca nos priva daquilo que é necessário, mas nos ajuda a entender o que deve ser considerado essencial na vida e o que é supérfluo e não necessário. Então veja só, o fato de sermos mordomos e termos o privilégio de coordenar, né, as bênçãos que Deus nos dá, nós temos que fazer isso com responsabilidade, né? Não esbanjar, né? Não gastar com aquilo que não é necessário. Deus promete que nós vamos ter o necessário, não coisas a mais para que você use de maneira sem pensar ou de maneira a desperdiçar, né? Então, o necessário é te prometido. No livro Lar Adventista, na página 368 e 369, tem um parágrafo que resume bem tudo que nós citamos a respeito das ofertas e dos dízimos. Fala o seguinte: cada um de nós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. 1 Coríntios 16, 2. Cada membro da família, do mais velho ou mais jovem, pode tomar parte nessa obra de beneficência. O plano de beneficência sistemática se provará uma salvaguarda a cada família contra as tentações de empregar meios em coisas desnecessárias. E especialmente se provará uma bênção para os ricos, guardando-os de condescenderem com extravagâncias. Então veja só, quando Deus pede nós o dízimo, a devolução do dízimo e também a nossa oferta voluntária, né? A nossa oferta de gratidão, Ele está nos livrando da avareza, do egoísmo, né? De usarmos o que nós temos para administrar apenas em nosso benefício e não pensarmos no nosso próximo. Então isso é uma bênção que Deus dá a cada um de nós como seus filhos e mordomos. O povo de Israel, eles tinham as festas religiosas, né? E o planejamento deles fazia assim como um segundo dízimo, que é mais 10% da renda, sempre deveria ser usado para 2 propósitos específicos. No livro Patriarcas e Profetas, na página 530, nós lemos o seguinte: a fim de promover a reunião do povo para serviço religioso, bem como para se fazerem provisões aos pobres, exigia-se um segundo dízimo de todo o lucro. Então o povo de Israel dava 10% de dízimo e dava um segundo dízimo ainda, né, mais 10%, que era para promover as festas religiosas e para a caridade, que era para ajudar os pobres e as viúvas, certo? Em relação a esse segundo dízimo, ele ordenou: perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu povo, comereis os dízimos de teu grão, do teu mosto, do teu azeite, os primogênitos das suas vacas, das suas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Deuteronômio 4, 23. Esse dízimo, ou o seu equivalente em dinheiro, deviam por 2 anos trazer ao lugar em que estavam estabelecidos o santuário. Depois de apresentarem uma oferta de gratidão, de agradecimento a Deus e uma especificada porção ao sacerdote, os ofertantes deviam fazer uso do que restava para uma festa religiosa, da qual deveriam participar os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Assim, tomavam-se providências para as ações de graças e festas nas solenidades anuais, e o povo era trazido à associação com os sacerdotes e levitas, para que pudessem receber instrução e animação no serviço de Deus. Isso está no livro Patriarcas e Profetas, na página 530. Então, eles tinham esse segundo dízimo, né, que era usado para essa finalidade, que era para fazer as festas religiosas e também para estar lhe amparando os órfãos e as viúvas. Hoje, o nosso dízimo, o que é? Os 10% que Deus pede que nós devolvamos, ele tem que ser usado para um fim específico, que é a pregação do Evangelho. Ele não pode ser usado para nenhum outro fim. Não pode ser usado para comprar coisas para a igreja ou coisas semelhantes. É exclusivamente para a pregação do Evangelho, para manter os missionários, os pastores, na pregação do Evangelho, na missão de evangelizar, tanto aqui no nosso país como fora. Correto? Hoje nós não observamos mais as festas religiosas como o povo de Israel observava.
né? Mas nós podemos investir também, nós temos oportunidades de promover também o crescimento espiritual da nossa família, através, quando nós envolvemos nos projetos da igreja, quando nós investimos nosso dinheiro para a nossa família participar de congressos, de treinamentos da igreja, de encontros especiais. Nós estamos ofertando assim como o povo de Israel fazia no passado, investindo, né, nas festas religiosas. E quando nós investimos dinheiro na compra das nossas lições da escola sabatina, ou qualquer outro livro ou material que vai ajudar na espiritualidade da sua família, você está devolvendo esse segundo dízimo, né? Você está participando também da promoção da espiritualidade da sua família. Estaremos ofertando a Deus e promovendo a nossa família oportunidade para crescimento espiritual, se assim o fizermos, né? No livro Serviço Cristão, na página 164, nós somos advertidos do seguinte: alguns, temendo sofrer perda de tesouros terrestres, negligenciam a oração e o reunir-se para a adoração de Deus, para que tenham mais tempo para dedicar-se às suas lavouras ou aos seus negócios. Mostram por suas obras a que mundo eles dão maior valor. Sacrificam privilégios religiosos que são essenciais para o seu progresso espiritual pelas coisas dessa vida e deixam de obter o conhecimento da vontade divina. Não aperfeiçoam o caráter cristão e não alcançam a medida de Deus. Põem em primeiro lugar seus interesses temporais, mundanos, e roubam a Deus o tempo que deveriam dedicar ao seu serviço. Deus assinala essas pessoas e receberão maldição em vez de bênção. Então, está um conselho, um puxão de orelha para cada um de nós. Onde nós estamos investindo o nosso tempo? Dedicando mais às coisas temporais, ao nosso trabalho, que nós julgamos essencial, mas ele não é mais importante do que a nossa vida espiritual, né? Deus, ele nos deu 6 dias para trabalhar, né? Nós não precisamos usar o 7º para isso. E mesmo os tempos que nós temos de culto, eu acredito que também tem que ser um tempo sagrado, dedicado a estarmos na igreja ou em adoração, quer seja em casa, nesse momento de pandemia que nós não podemos frequentar regularmente a igreja. Mas esse tempo é um tempo sagrado, separado, para nós dedicarmos a nossa espiritualidade. Então é um tempo que deve ser respeitado, né? Não adianta de nada você correr para juntar coisas aqui onde a traça e os ladrões, a traça corrói e os ladrões roubam, né? O nosso tesouro maior está no céu. E se nós não alimentarmos essa vida espiritual, tudo que você conseguir aqui será em vão, né? Aqui nos diz também sobre a oferta aos pobres. Em cada 3º ano, o povo de Israel, segundo o dízimo, eles deveriam usar em casa, hospedando os levitas e os pobres, conforme Moisés dissera, para que comam dentro de suas portas e se fartem. Deuteronômio 26, 12. Esse dízimo proveria um fundo para fins de caridade e hospitalidade. Então, por 2 anos, eles faziam as festas, né? E ajudavam também ali os órfãos e as viúvas. E no 3º ano, ele era para fim de caridade mesmo, né? Para hospedar os levitas, os pobres e para praticar a caridade. Mais uma vez, a irmã Ellen White, no livro Conselhos sobre Mordomia, na página 103, ela nos deixa uma excelente mensagem. Diz o seguinte, que Deus nos concede suas bênçãos para que possamos dar aos outros. Quando pedis a Deus o pão de cada dia, ele vos esquadrinha o coração para ver se o partireis também com os outros, mais necessitados do que vós. E quando orais, tem misericórdia de mim, pecador, ele observa para ver se tereis compaixão daqueles com quem vós associais. É essa a evidência de nossa ligação com Deus. Sermos misericordiosos como nosso Pai que está nos céus. Se somos dele, faremos com o coração alegre, justamente o que ele nos ordena fazer, por mais inconveniente, por mais contrário que seja aos nossos sentimentos. Então, se nós somos de Jesus, né? Se nós
estamos nessa caminhada de santificação para o céu, nós devemos meditar muito no que eu acabei de dizer. Nós temos que ser misericordiosos como Deus é para com cada um de nós, né? E devemos partilhar daquilo que nós temos com as pessoas que realmente são necessitadas. Cada partícula de egoísmo deve ser expelida da alma, promovendo a obra que Ele pôs em nossas mãos. É necessário que demos cada jota e cada tio de nossos meios que pudermos economizar. O dispêndio do dinheiro em artigos de luxo priva os pobres dos meios necessários para supri-los com alimentos e roupas. Quando eu li isso daqui, eu fiquei pensando, quanto desperdício, quanta má distribuição de renda é feita não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Pessoas milionárias, bilionárias aí, e muitas pessoas morrendo sem ter o pão de cada dia, né, água potável. Vemos que a desigualdade financeira é muito grande, não só no Brasil, mas como no mundo todo, né? E isso deve ser uma tristeza para o nosso Deus, né? Se todos fossem mordomos fiéis, né, o cenário deveria ser outro, né, nesse momento. Nós deixaríamos de promover muitos luxos para nós e procuraríamos servir as necessidades básicas, né, dos nossos irmãos. Se desejamos, assim como Israel, ter a oportunidade de praticar a abnegação e expelir do nosso coração todo egoísmo, deveríamos planejar separar da nossa renda uma oferta especial para ajudar os pobres e necessitados. Quem sabe aí participar do programa da ASA, né, da nossa igreja local, fazendo uma oferta voluntária e mensal para ajudar a confecção de cestas básicas, de algum outro projeto que possa se formar, né? Nós também podemos fazer isso hoje. Quanto mais compreendermos que o bem que fazemos aos outros também é feito para Deus, como diz em Mateus 25:40, mais noção teremos da santidade da abnegação. Então, quanto mais nós entendermos que o que nós fazemos para os outros, fazemos para Deus, mais nós estaremos perto da abnegação e da santificação. Um quarto conselho que Deus nos dá para mantermos a nossa vida financeira familiar, Ele nos ensina a ofertar, né? E Ele coloca essa responsabilidade a cada um de nós pais, para ensinarmos os nossos filhos a ofertar. Veja o tamanho da nossa responsabilidade. Cabe a nós pais, isso diz no livro Lar Adventista, na página 390. Cabe a nós pais ensinar e orientar nossos filhos sobre o servir com o trabalho útil e a desinteressada beneficência. Por uma vida assim, mostram eles, os filhos, o verdadeiro valor do dinheiro, que só deve ser apreciado pelo bem que pode realizar no suprir as próprias necessidades e a dos outros, e no promover o avançamento da causa de Deus. Então aqui Deus explica para que serve o dinheiro. Para que serve o dinheiro? Vamos repetir? O dinheiro serve para suprir nossas necessidades e a dos outros, e promover o avançamento da causa de Deus. Se nós estamos usando o dinheiro para outra coisa, que não é para esses três princípios, para suprir nossas necessidades básicas e ajudar os outros que estão em necessidade e promover a causa de Deus, nós estamos usando ele de maneira incorreta. Então, esses são os três motivos pelos quais nós devemos usar o nosso dinheiro. Cada semana, os reclamos de Deus a cada família são levados à mente por cada um dos membros que executam totalmente o plano. E ao negarem a si mesmos alguma superfluidade, a fim de ter meios que levar ao tesouro sobre o coração, foram impressas lições de valor em abnegação para a glória de Deus. Então nós temos que estar sempre levando as nossas súplicas e nosso coração de maneira impressa para o tesouro do Senhor. Tudo que nós acabamos de falar é muito proveitoso. E nós, como pais, temos o dever de ensinar, né, os nossos filhos a ofertar. E ao motivar os filhos a ofertar, talvez não é o correto você, cada sábado,
vai lá e pega uma moedinha na bolsa e dá na mão do filho e fala: filho, ó, coloca na salva lá na cestinha da sua escolinha, né? Na hora da oferta, essa é a sua ofertinha. O correto não é esse. O correto é você fazer ele reconhecer o sacrifício que é retirar, né, do próprio dinheirinho que ele ganha, quer seja de presente, ou de uma mesada, ou de um dinheirinho que você dá para ele, apenas para ele aprender a tirar ali os 10% e também a ofertar de maneira proporcional ao que ele recebeu. E isso vai ajudar muito a vida espiritual do seu filho. Ao motivá-los a tirar a oferta do seu próprio dinheiro, que adquiriram prestando pequenos serviços ao próximo ou que ganharam como presente, eles compreenderão melhor o sentido da palavra sacrifício, pois isso exigirá deles abnegação. Ao lhes ensinarmos a economizar, talvez deixar de comprar algo pessoal para ajudar em algum projeto da igreja, alguma família necessitada, eles vão entender que eles estão sendo fiéis à vontade de Deus, e nós estaremos incutindo neles o mesmo espírito de abnegação que dominava as ações de Jesus. Então vamos aí ser pais e mães que se preocupam também com a vida espiritual dos seus filhos, tirando deles o egoísmo do coração e ajudando eles a serem mordomos fiéis, né, que cumprem a vontade do nosso Pai aqui nessa terra. Existe um ditado popular, né, que até famoso, né? Acho que já ouviram várias vezes, que ele diz o seguinte: nascemos sem trazer nada, morremos sem levar nada. E no meio do intervalo entre a vida e a morte, brigamos por aquilo que não trouxemos e não levaremos. Veja bem, quão profundo, né? Essa situação de um adágio popular. Talvez você não goste do que eu vou dizer nesse momento, meu querido irmão, mas é preciso. Nós não temos nada. Tudo pertence a Deus. Somos apenas mordomos. E Deus dá mais talentos àqueles que administram com abnegação e obediência. Aprenda isso. Deus ele vai dar mais se você souber administrar corretamente. Se você não tiver egoísmo, se você tirar o eu do seu coração, se você usar o dinheiro de maneira correta. Aqueles que conseguem vencer seu maior inimigo, o eu não santificado, com certeza terão maiores benefícios como mordomos de Deus. Para Adão e Eva, Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal como prova de obediência. Ele pediu apenas que eles não chegassem perto da árvore, que não tocassem no fruto, que não comessem do fruto. Só isso que ele pediu. Deixou muitas árvores ali para que eles pudessem comer e saborear os frutos. Só pediu daquela única árvore: não toque, não come no seu fruto, porque o dia em que dela comer, certamente morrerás. Mas ele deu o livre-arbítrio, ele não forçou eles, como um robô, a obedecer. E o que aconteceu? Adão e Eva, infelizmente, cederam, né, às tentações do inimigo e pecaram. E a partir daquele momento, eles não morreram imediatamente, mas a partir daquele momento, a morte passou a fazer parte da vida do ser humano e eles começaram gradualmente a morrer, né? Conosco não é diferente, meu querido irmão. Deus, ele nos deu 90% da nossa renda e pediu apenas 10% de devolução, para que nós devolvêssemos a ele, reconhecendo que ele é o Criador do universo, que é ele quem faz você respirar, que é ele quem te acorda, que é ele quem faz você andar, que é ele quem faz você ter um trabalho, que é ele que te mantém. Porque você pode até perder o seu trabalho. Se você for um fiel servo de Deus, ele não vai desamparar. Você não vai, o seu pão e a sua água serão certos. Isso você pode confiar. Ele pediu apenas 10 e mesmo assim nós somos negligentes e roubamos a Deus nesses 10% que ele pede como devolução. Veja tamanha a ingratidão do ser humano. Os 90% que ele deixa para que nós administremos também é algo que nós prestaremos conta dele. Não é para ser gasto de maneira fútil, né, desnecessária. Esse 90% é para que você oferte para a causa dele, é para que você ajude seu próximo
e para que você use esse dinheiro com responsabilidade para manter a sua família, né, ter uma reserva de emergência para a sua família, para cuidar da sua família bem e sempre ter como acudir algum irmão, algum necessitado em caso de emergência. Então vamos ser prudentes, né, ao fazer isso. Devemos ser fiel no pouco, se quisermos ter oportunidade de administrar muito. Se você e eu não formos fiel no pouco, como que Deus pode nos dar muito para administrar? Não conseguimos administrar nem um pouco, como que qual patrão, né, vamos dizer assim, qual patrão que colocaria sob a sua responsabilidade de algo maior se você não for fiel nas pequenas coisas? Nossos filhos, eles aprendem pelo nosso exemplo, mais do que pelas nossas palavras. Qual é o legado de abnegação e obediência que eu e você estamos deixando para os nossos filhos? Será que eu estou sendo uma cristã autêntica, que eu estou devolvendo meu dízimo corretamente? Eu estou ofertando uma oferta percentual, uma oferta de gratidão para manutenção da obra de Deus nessa terra? Será que eu estou ajudando o meu irmão necessitado? O que eu estou fazendo? Meus filhos estão vendo. Qual é o exemplo, qual é o legado que eu estou deixando para as minhas filhas? E vocês, pensem bem nessa pergunta. O egoísmo, ele impede de recebermos maiores bênçãos, pois o que o Senhor nos dá deve ser para dividir e abençoar quem precisa. Se o dinheiro que nós temos, os bens que nós temos não for para dividir e abençoar as pessoas que precisam, nós não estamos sendo bons administradores, bons mordomos de Deus nessa terra. Quero pedir a você que dobre o seu joelho no chão e peça a Deus, assim como eu, para que Ele nos mude, nos molde, tire o eu do nosso coração e que Ele possa usar o trono do nosso coração para que tenhamos uma vida santificada e que possamos realmente representar o nome dEle aqui nessa terra, sermos mordomos fiéis que estão se preparando para estar com Ele um dia nos céus. Esse é o meu desejo, a minha oração, não só a vocês, mas também a mim, para que Deus nos transforme a cada dia e nos prepare. Fiquem com Deus então e um forte abraço. Nós vamos finalizar orando a Deus, pedindo as bênçãos dEle para nossas vidas. Vamos orar. Querido e bondoso Pai, obrigado por falar conosco nessa noite e pedimos, bondoso Deus, que o Senhor possa realmente nos transformar, tirar o orgulho, o egoísmo do nosso coração e fazermos, bondoso Deus, que sejamos mordomos fiéis a Ti, de maneira que possamos fazer uso correto das bênçãos, dos bens que o Senhor nos confia, para sermos fiéis a Ti primeiramente, que possamos suprir as necessidades primárias da nossa família e também suprir, ó Pai, as necessidades dos nossos queridos irmãos, dos nossos semelhantes que passam por dificuldades. Pai bondoso, guia-nos a cada instante, nos dê sabedoria dos altos céus e nos ajude como cristãos a sermos diferentes em um mundo onde tudo conspira para as coisas incorretas, para a avareza, que o Senhor possa tirar do nosso coração todas essas coisas que nos separam de Ti. Fique com a Tua igreja, derrama uma bênção especial sobre os irmãos do Parque dos Servidores, para que possam permanecer firmes. E agora, nesse momento que planejamos já a volta presencial para as pessoas que não são do grupo de risco, para que o Senhor possa nos abençoar de maneira que a Tua obra não pare e que muito em breve possamos estar alegres, reunidos novamente, agradecendo as bênçãos e o cuidado que o Senhor tem derramado por cada um de nós. Fique conosco em nós, nos dê uma restante semana na Tua presença, é o que nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Fiquem com Deus então e até o nosso próximo encontro. Espero que seja presencial.